Olá, eu sou o professor Constantino Neto e nós vamos tratar hoje, de uma pergunta bastante intrigante. Por que é importante saber de internet das coisas? Bora lá? Bom, primeiramente, a gente precisa compreender qual o sentido de coisa, quando a gente se refere aí à internet das coisas. Você já parou para dar uma pensada? Aliás, primeiramente, você já ouviu falar de internet das coisas? Bom, então vamos primeiro tentar por partes compreender, né? A gente utiliza várias coisas para poder viver, no sentido mais amplo, né? Então a gente tem aqui ao nosso redor, de onde a gente estiver, coisas fazendo parte aí da nossa existência. Ah, então, coisas não somos nós, né? São aquelas ferramentas, utensílios, móveis, entre outros, que fazem parte do nosso viver. O mundo é formado de várias coisas, de fato, né? Esse mundo que nós estamos, que nós vivemos, a gente tem várias formas, vários recursos que são organizados, são formados por conjunto de coisas, né? Por exemplo, numa escola, a gente tem várias coisas, existindo cadeira, porta, quadro, enfim. E nós, estudantes e professores, também fazemos parte desse mundo que é a escola, né? Então, essa terceira frase aqui, é seres viventes e coisas, eu creio que fecha aí o termo, o conhecimento a respeito aí do que seria coisas. Se nós estamos no mundo, somos seres viventes, tudo que não é vivente, que é inanimado, é uma coisa. Então, a cadeira, a mesa, a geladeira, o fogão, o relógio, a cafeteira, enfim, todas essas são coisas, né? São artefatos, são recursos que estão disponíveis aí para que a gente possa utilizar. Bom, vocês já chegaram a pensar que essas coisas podem se comunicar umas com as outras? O mais interessante disso é pensar o seguinte, que antes das coisas se comunicarem, os seres viventes, que somos nós, nos comunicamos, não é mesmo? Quando eu estou aqui falando com vocês, ou quando vocês estão conversando entre si, nós já estamos praticando a comunicação. Em duas fases, né? Eu falo, ou seja, ela vai numa direção, e depois eu ouço o que vocês falam, ou seja, vem a minha direção, em minha direção. Então, essa comunicação a gente já faz há um bom tempo. Agora, quando a gente diz, que as coisas também podem se comunicar, parece, a princípio, um pouco estranho, mas é isso que hoje em dia está acontecendo. As coisas estão se comunicando. Nessa ilustração que nós fizemos, temos aí, a geladeira, que pode se comunicar com a cafeteira, que pode se comunicar também com o relógio inteligente, né? E o mais interessante disso é que quando a gente coloca o inteligente no meio das coisas, parece que as coisas ganham vida. Geladeira inteligente. Se ela é inteligente, será que ela pode pensar? É mais ou menos esse conceito. Será que ela pode tomar decisão? É muito próximo disso. Quando uma cafeteira, ganha um inteligente no nome, a gente pode pensar que ela propriamente não faz só café, que ela tem alguma outra função que torna ela inteligente, como até mesmo a própria programação, né? O programar minha cafeteira para disparar ou para começar a funcionar um determinado horário, por exemplo. E o relógio, bom, esse alguns de vocês já devem conhecer, né? O relógio inteligente é aquele que não só, nos dá informação das horas, dos minutos, mas também tem algum tipo de controle, né? Controla, por exemplo, os batimentos cardíacos, ou controla não, na verdade faz a medição, da frequência cardíaca, ou recebe algum tipo de informação, de texto, para que você possa ler, quando você não está com o seu telefone, por exemplo. Então, quando as coisas começam a comunicar entre si, elas adquirem uma certa vida inteligente.
A base da internet das coisas é justamente essa, que as coisas, os utensílios, os móveis, os veículos, eles possam ter uma característica a mais para poderem comunicar-se. Esse tipo de comunicação que vocês estão vendo aí na tela é a chamada device to device, ou seja, dispositivo para dispositivo. É uma das tecnologias utilizada para a internet das coisas. Essa tecnologia, que eu acabei de falar, ela permite que um dispositivo se conecte diretamente com o outro, passando algum tipo de informação ou instruções. E com isso a gente pode comandar ou dar uma ordem a esses dispositivos para que eles façam alguma operação. Eu recentemente vi um comercial de uma geladeira inteligente. Uma geladeira inteligente, ela controla a data de validade dos alimentos. Olha que interessante. Ou seja, uma função a mais que uma geladeira comum faz, ok? Mas como é que as coisas se comunicam? Vocês devem estar se perguntando: "Bom, eu nunca vi as coisas se comunicarem". E se você está dizendo que elas se comunicam, elas fazem isso de alguma forma. Eu particularmente não vejo isso como eu vejo 2 colegas conversando, se comunicando, como eu vejo um professor conversando com um estudante. Mas como é que as coisas se comunicam se elas não falam, não é mesmo? Bom, você deve, né, estar inserido aí num contexto evolutivo bastante interessante. A gente vive em redes, né, redes de computadores, redes de telefonia celular, redes das mais variadas, né, de comunicação que existem aí na nossa casa, na escola, até mesmo na rua, no shopping, enfim. As tecnologias que dão suporte a essa rede, que comumente a gente chama de rede Wi-Fi, ou rede de computadores, ou até mesmo aí o símbolo que eu coloquei aqui do Bluetooth, que é uma tecnologia que permite que as coisas se comuniquem, é justamente essa tecnologia que permite que uma geladeira converse com um celular, não é mesmo? Ou que uma lâmpada dessa que nós acendemos aí todo dia nas nossas casas, só que inteligente, consiga se comunicar com um dispositivo, né, como a gente chama hoje, dispositivos inteligentes, como o Alexa, por exemplo, né. Então, o suporte, a forma por onde as coisas se comunicam são as redes. Hoje em dia a gente tem uma predominância das redes Wi-Fi, né, as redes sem fio, que as coisas se comunicam sem um meio físico, né, apenas por meio das ondas, um meio físico visível, tipo um cabo, né, que eu quero dizer, mas comunicam pelas ondas, né, de frequências que são emitidas entre esses dispositivos. E esses a gente já conhece um bom tempinho, né, o nosso celular, por exemplo, é um dispositivo que para se comunicar com uma rede precisa aí de uma frequência, né, de operação. O Wi-Fi que você tem na sua casa, na sua escola, também é um meio por onde eu faço a conexão entre as coisas, né, entre o meu telefone e, o computador da instituição, enfim. E o Bluetooth também, que é há bastante tempo sendo utilizado aí para fazer a comunicação de dispositivos, né. Quando começaram a sair os primeiros dispositivos Bluetooth, era legal você entrar no carro, por exemplo, e o seu aparelho de som se comunicar com o seu telefone, né, para tocar uma música, ao invés de você utilizar, um CD, um pendrive, a sua música podia estar no seu celular, e por meio do Bluetooth, né, o seu celular se comunicava aí com o seu aparelho de som automotivo. Então, as coisas se comunicam por meio de redes, e as redes que nós conhecemos são bem comuns hoje em dia, é por ela que as coisas se comunicam. E as redes, ao estabelecer uma comunicação entre si, elas podem oferecer determinados serviços. E um dos serviços mais importantes e utilizados quando a gente se conecta a uma rede é a internet, a rede mundial de computadores, né? Então, quando a gente diz que as coisas se comunicam por meio das redes, normalmente elas irão utilizar um serviço em comum,
que é a internet, né. Então a gente diz ali que o avanço da comunicação sem fio e o surgimento das tecnologias embarcadas, já vou explicar o que é isso, possibilitaram a comunicação entre os dispositivos. Bom, o que que é uma tecnologia embarcada? Hoje em dia, a maioria dos dispositivos que nós temos nas nossas casas, né, nos nossos locais de trabalho, eles contêm algum tipo de inteligência, né, algum tipo de ação automática sendo feita. Não é de hoje, né, a gente tem aí os nossos eletrodomésticos que há um bom tempo contém programas dentro deles, né. Um exemplo disso, o micro-ondas, ele tem um programinha dentro dele para, por exemplo, saber exatamente quanto tempo ele vai levar para descongelar ou aquecer um alimento, da mesma forma que também tem um programa máquina de lavar, né, enfim. Então, as coisas, né, os dispositivos começaram a vir com uma tecnologia que permitia, né, que eles tomassem algumas decisões, registrassem, né, algum tipo de informação e até se comunicasse com outros aparelhos. A gente dá um nome a esse tipo de tecnologia embarcada, ou seja, uma tecnologia de comunicação e de informação que está dentro dos dispositivos. E hoje, não só os eletrodomésticos, né, você veja que as televisões hoje em dia, os aparelhos de televisão, eles possuem tecnologia embarcada. Você também vai perceber que outros recursos também têm, tecnologia embarcada dentro, né. Por exemplo, alguns dispositivos que você tem no seu carro, no seu veículo, algumas, dispositivos que você tem no seu quarto, enfim, a tecnologia embarcada, ela é, vamos dizer assim, algo bastante possível hoje em dia. E é por meio dessas tecnologias e das redes é que as coisas se comunicam. E o objetivo das coisas se comunicar é justamente compartilhar informações por meio da rede chamada internet. Então, quando a gente diz internet das coisas, a gente está dizendo que uma gama de dispositivos com tecnologias, inteligências embarcadas dentro dele, comunicam-se por meio de uma rede para compartilhar um serviço chamado internet, né, que é a rede mundial de computadores. Bom, quais são os exemplos, né, de internet, de coisas, né, que se comunicam pela internet? Bom, a gente separou aqui 6 exemplos, assim, bastante básicos, né, de coisas que se comunicam pela internet. Então, o primeiro deles são os eletrodomésticos, né, hoje em dia a gente consegue fazer comunicação entre um aparelho de café, né, uma cafeteira inteligente com um celular, para que os 2 conversem e entrem, né, em consenso mediante um operador sobre que horário que ela vai funcionar. Também podemos acender uma lâmpada, gente, e mudar a cor da lâmpada dentre várias cores existentes por meio dos objetos, né? No caso, a lâmpada, que já possui uma tecnologia embarcada que se comunica com outro dispositivo, no caso, o nosso aparelho de telefone celular. Ou seja, é possível controlar um objeto de iluminação por meio, né, desse processo aí de tecnologias embarcadas, que usam a internet justamente para se comunicar e trocar informações. Os veículos também estão vindo cada vez mais com tecnologias embarcadas, se comunicando um com o outro, né? Os próprios veículos automáticos, né, como a gente diz, eles possuem uma tecnologia que permite se comunicar, inclusive, com outro veículo, para evitar, por exemplo, colisões. Também nós temos os dispositivos inteligentes, né, cada vez mais presentes na nossa casa. Eu até coloquei aqui uma foto da Alexa, olha só ela. Alexa na geração 3 dela, né, que era um aparelho pequenininho, redondo. A gente tem diversos modelos hoje e que são assistentes pessoais nossos, ou seja, a gente dá um comando de voz e ele nos dá uma informação, ou controla um outro dispositivo, acende uma lâmpada, desliga uma televisão, enfim, por meio desses dispositivos inteligentes, nós também podemos exercer controle sobre outros dispositivos, obter informações. Quem tem Alexa, por exemplo, já experimentou perguntar qual é a previsão
da temperatura, né, previsão meteorológica do dia antes de sair de casa, e ela te faz um relatório de tudo que vai acontecer. Ela só pode fazer isso porque ela se conecta à internet e, na internet, ela dispõe dessas informações que vai passar para você. Então vejam que a inteligência das coisas está justamente quando elas se conectam a outras coisas e formam uma rede, e a partir dessa rede acessam a internet, e acessando a internet eu tenho acesso a praticamente muita informação a respeito de tudo. As casas também estão se tornando inteligentes, pessoal. Há projetos de casa, se você procurar no YouTube, casas inteligentes, escrever o termo casas inteligentes no YouTube, ele vai te dar vários filmes de casas que são muito automatizadas, controladas por voz, controladas por dispositivos programados, né, para fechar, por exemplo, a persiana, ligar o condicionador de ar, enfim, realizar muitas operações por meio de controles que estão dentro de dispositivos espalhados pela casa. E também, né, um item que está fazendo parte, está cada dia mais fazendo parte, né, do convívio nosso são os robôs. A gente já conversa, né, com robôs pelo WhatsApp, né, quando a gente é atendido no WhatsApp por uma empresa, normalmente eles colocam robôs para conversar com a gente. Mas são robôs agentes, né, são aqueles baseados em software. Agora, nesta figura que a gente colocou aqui no slide, a gente tem o robô que faz a limpeza da casa, varre a casa, né, o autolimpador. Ele é um dispositivo que se comporta como um robô, ou seja, de forma automática, ele limpa, né, o chão como se fosse uma vassoura mesmo, retirando aí a sujeira, o pó do chão, né? Claro, coisas pequenas, né? Não vai retirar entulhos. E ele é controlado por celular, né? Por algum outro dispositivo e pode funcionar também de forma programada. Então, um robô, ele já faz uma ação, né? Vamos dizer assim, um pouco mais física. No caso, esse robô aí, ele limpa o chão. Mas ele é um dispositivo que se conecta a uma rede para também ser organizado, ser instruído, ser controlado por nós, né, seres humanos. Então, a internet das coisas rapidamente dissemina pela nossa casa, pela sociedade. Em São Paulo, os ônibus já se conectam por meio de redes à internet. Dessa forma, fica mais fácil para os usuários saber exatamente qual é o itinerário, onde que determinado ônibus está para poder, né, ser utilizado posteriormente, para você não perder o ônibus, caso você dependa dele para ir para algum lugar de trabalho. Então, está cada vez mais comum a presença de dispositivos inteligentes que se conectam à internet e oferecem um mundo de serviços para a gente. Mas, gente, nem tudo assim é tecnologicamente interessante. A gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque ao se comunicar, os dispositivos trocam dados. Ou seja, a Alexa, por exemplo, ela escuta, né? Ela ouve a nossa voz, a voz das pessoas, e transforma aquilo em dados para serem trafegados e vão para algum tipo de nuvem, né? Para algum tipo de armazém de dados. Então, os dados, quando chegam nesse armazém, nessa nuvem, eles são processados por meios de mecanismos de análise de dados. E é assim que, por exemplo, a Alexa nos dá a resposta daquilo que perguntamos, o comando, né? O resultado do comando que nós fazemos. Então, a gente precisa ter muita cautela quando a gente vai utilizar um dispositivo de internet das coisas, porque ele está colhendo dados nossos. A Alexa, por exemplo, ela colhe nossos dados da conversa, mas podem haver outros dispositivos que podem colher fotos, imagens, né? Me lembro que recentemente, eu creio que é na Itália, foi proibida a, a utilização de reconhecimento facial, né?
em algumas das maiores cidades do mundo, principalmente na China, já existem câmeras, por exemplo, que tiram foto sem o nosso consentimento para fazer algum tipo de reconhecimento e assim ter acesso aos nossos dados que estão na nuvem. E na Itália isso foi proibido, né? Por quê? É muitas vezes uma apropriação indébita da sua imagem e para fins que nós não sabemos. Então, com os nossos dados, terceiros podem ter informações da nossa rotina, informações financeiras, ou seja, em algum momento a gente vai estar abastecendo determinadas empresas para que elas possam ter informações a respeito da gente. Isso hoje em dia é bastante crítico, porque nós vivemos em um momento da sociedade onde somos constantemente vigiados, né, por dispositivos, vigiados por aparelhos, né? O nosso celular, por exemplo, sabe exatamente onde que a gente está a qualquer momento, né? Então, essa comunicação que o aparelho de celular faz, né, com outras redes, passam informações nossas. Então, é muito importante que a gente saiba configurar determinados aparelhos para que eles possam realmente colher informações apenas que sejam primordiais a nosso respeito, apenas informações que sejam relativas à ação deles. Mais recentemente, os dispositivos como celulares, eles dão opção de nós, usuários, de colher informações de localização apenas, por exemplo, quando nós estamos utilizando o aparelho, né, ou não colher informações, por exemplo, dos locais onde nós estivemos. Por quê? Porque se a gente vive num mundo onde as coisas se comunicam, né, a gente tem a coleta de dados intensificada. Então, é possível sair na rua, por exemplo, e deixar sua face, deixar sua localização em determinados dispositivos, né, em coisas, e ao final do dia, várias nuvens vão ter aquelas informações disponíveis, né? Informações de onde a gente foi, do que a gente consome, enfim. Então, isso é uma questão bastante crítica que é colocada em pauta hoje nas discussões sobre tecnologia, sobre o uso de tecnologias. Bom, pessoal, eu estou aqui disponível para perguntas, tá? O meu e-mail é esse, constantino.neto@fmt.edu.br, ok? Professor, muito obrigado pela apresentação e colaboração que o senhor tem tido conosco. Se alguém tiver alguma pergunta, está aberto agora, pessoal, para alguma pergunta, alguma dúvida. Alguém quiser levantar a mão agora. Estou à disposição, pessoal. Vamos lá perguntar? Se não tem nenhuma pergunta, então venho agradecer ao professor Constantino pela sua brilhante aqui apresentação que teve na primeira Feira de Ciências de Mato Grosso, onde nós temos aqui a presença de vários professores e cientistas do Mato Grosso inteiro que são inscritos, está tendo muita palestra nessa semana. Obrigado, professor, em nome de toda a equipe, comissão organizadora, pela palestra que o senhor veio nos dar. Ok? Eu quem agradeço, tá, professor? Estou à disposição. Sim, um forte abraço, então. E agora eu vou, então, parar a gravação e aí eu vou deixar depois ela no YouTube. Mas aí Ok. ela vai ser linkada na página do evento, tá bom? Um Tá forte ótimo, abraço, então, professor. professor. Um forte abraço a todos também. Boa Feira de Ciências. Obrigado. Tchau a todos.